40, o texto foi lido, que fala a respeito desse encontro de Elias no Monte Baal. Hoje eu queria falar para vocês a respeito do seguinte título: apresentando um Deus Salvador a um povo perdido. Ao olharmos essa mensagem do profeta Elias, nós vamos perceber como é que estava o contexto da sociedade de Israel. O povo tinha se desviado do Senhor. As pessoas estavam idolatrando, estavam servindo ao Deus Baal e abandonando o caminho do Senhor. Havia uma negligência muito grande com as coisas de Deus. As pessoas estavam se desencaminhando e muitas maldições estavam vindo sobre aquela terra. Deus estava castigando aquele país porque o povo estava cometendo idolatria, o povo estava servindo ao Deus errado, estava abandonando o Senhor do céu e da terra, e o altar de Deus estava em ruínas. Havia uma negligência total e uma vida espiritual do Deus verdadeiro de Israel. E Elias, vendo aquilo, viu como o povo estava perdido. E aí Elias precisava apresentar Deus, o Deus verdadeiro, a esse povo. Como Elias apresentou Deus aos perdidos do Monte Carmelo? Ao ver que o povo estava perdido, nós podemos afirmar que Elias sabia que um povo desviado e perdido, para ser salvo, precisa ouvir a mensagem de um Deus zeloso, poderoso e salvador. Vamos ver 3 pontos aqui na mensagem de Elias, nesta noite. Veja bem, primeira coisa, Elias apresenta ao povo um Deus de compromisso. Versículo de número 21 diz assim: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. O povo não tinha compromisso, o povo não tinha autoridade, e quando você está errado, você não tem voz ativa, você tem que se calar mesmo, porque você não tem autoridade para falar, Mas o que acontece? Elias, ele apresenta esse Deus de compromisso. Então a gente está mostrando aqui o que? O foco na mensagem de Elias, a doutrina de Elias. O que Elias ensinou? Que Deus, ele requer compromisso. E é isso, meus irmãos, que está faltando na vida de muita gente para que Deus possa operar. Deus não podia fazer milagres, não podia abençoar aquela terra se o povo estava perdendo o compromisso com Deus. É claro que se as pessoas estavam se afastando de Deus na sociedade de Elias, o que esperava aquele povo eram os castigos de Deus, eram as maldições, porque o homem, ele não pode ser feliz, ele não pode ser abençoado afastado da presença de Deus. Então as pessoas queriam que Deus operasse, queriam ver a manifestação de Deus, mas elas não tinham compromisso nenhum. E é assim que acontece hoje com muitas pessoas nos nossos dias. As pessoas querem que Deus esteja ali abençoando elas, fazendo elas crescerem, prosperarem, fazendo milagre na vida delas, respondendo às suas orações, mas elas não querem ter compromisso com Deus. Elas buscam a Deus, Deus abençoa, quando é amanhã elas vão para as festas, vão para o mundão, fazer as coisas que desagradam a Deus. Quando elas têm outros problemas, correm para a igreja, o Senhor me abençoe, depois elas saem e esquecem Deus. Não, se você quer ver Deus operar na sua vida, se você quer um Deus fiel, você tem que aprender que a primeira coisa que Deus exige de você é que você não pode ficar em cima do muro. Você não pode ficar indeciso. Elias chega para o povo e diz assim: até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 pensamentos? E tem pessoas que estão em 2 pensamentos. Eu não sei se eu vou ser crente ou se eu vou ficar sem ser crente. Eu não sei se eu tomo a decisão de servir ao Senhor ou se eu fico sem servir ao Senhor. Elias diz: vocês devem escolher hoje. Se Baal é Deus, fiquem com Baal, sirvam a Baal. Mas se o Senhor é Deus, sirvam ao Senhor.